Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu vou falar sobre 3 erros que todo mundo comete quando começa a pescar, ou mesmo depois que já está pescando há algum tempo. Mas são erros muito comuns em pescadores. Bom, o primeiro erro é achar que porque pesca há algum tempo, conhece pescaria, mesmo que seja de outras modalidades. Isso acontece muito com a grande maioria dos pescadores. Por exemplo, o pessoal que já pesca com isca natural, já está acostumado a pescar com molinete e pesca há muito tempo, ele tende a achar que na hora de, vamos dizer assim, comprar um equipamento, aquele conhecimento que ele tem é suficiente para, vamos dizer assim, nortear as suas decisões em relação a equipamentos de pesca, mesmo que de outra modalidade. E isso é um erro assim que muita gente comete. A gente tem essa noção de que porque conhece uma pescaria até a fundo, isso pode ser extrapolado para outra pescaria, outra modalidade. E na verdade, muitas modalidades você tem que começar do zero para aprender tudo de novo. E modalidades às vezes muito parecidas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, mas que deve ter acontecido com outros também e que acontece frequentemente. Eu sempre pesquei desde novinho com molinete, usava carretilha, pescava em rio, mar, lagoa, pescava em todos os lugares. Eu comecei a pescar com 5 anos de idade, então com varinha de bambu, enfim, muito novinho mesmo. Acompanhava meu pai, pegava uns lambarizinhos, depois riscadinho, piavinha, enfim. Aí comecei a pescar com molinete, mas sempre com iscas naturais. Aí quando eu fui começar a pescar com isca artificial, eu tive que comprar um equipamento para pescar com isca artificial. Só que como eu já conhecia muito e achava que era especialista em todos os tipos de pesca, e não é, ninguém é assim, ninguém tem esse conhecimento. Pode até algumas pessoas que pescaram em todas as especialidades podem conhecer bem, mas quando você conhece muito bem uma e está entrando em outra, você tem que deixar um pouco de lado esse conhecimento que você tem. Eu, por exemplo, comprei uma carretilha que era incrível para pesca com iscas naturais. Ela tinha um peso maior, ela atendia muito bem a pescaria com isca natural, mas eu extrapolei aquilo pensando que pudesse me satisfazer na pescaria com iscas artificiais. Lê do engano. Você está acostumado com isca natural, são iscas mais pesadas, menos arremessos, tem toda uma diferença muito grande entre uma modalidade e outra. Então é uma coisa totalmente diferente. Então esse erro acontece em vários tipos de pescaria, mas nessas que são mais próximas é mais ou menos que nem você fala português e fala que acha que sabe falar espanhol, por exemplo. É diferente. Tem palavras que são diferentes e na pescaria modalidades muito próximas podem ser muito diferentes. Como se eu fosse pescar, por exemplo, agora em caiaque, eu pesco embarcado com isca natural. Se eu fosse pescar embarcado com isca artificial, se eu fosse pescar com caiaques, seria uma outra pescaria. Eu teria que me adaptar a essa nova pescaria, teria que aprender tudo de novo para esse tipo de modalidade. Quando eu comecei a pescar com isca natural, iscas artificiais, tive que aprender até bitola de linha, tudo é diferente. Bom, outra coisa que a maioria dos pescadores cometem
outro erro que a maioria dos pescadores cometem é não ouvir opiniões de outros pescadores, vendedores, youtubers, e também não pesquisar sobre o assunto pescaria quando vai começar numa nova modalidade. Então esse é um outro erro que as pessoas costumam cometer. Eu, quando comecei a pescar com isca artificial, como eu falei, achava que já sabia alguma coisa. Então as informações que eu ouvia, eu só ouvia ela parcialmente. Eu não ouvia ela na totalidade, porque eu já tinha alguns preconceitos antes mesmo de começar nessa modalidade. Então, vai começar uma modalidade, tenta dar um clear, um reset no que você conhece e ouve as pessoas que já são especialistas nessa nova modalidade que você vai entrar. Então, se você é excelente em isca artificial, você vai pescar com iscas naturais, conversa com o pessoal que pesca com isca natural. Vê que tipo de equipamento que eles usam, por que eles usam aquilo, sabe? Pesca. Esses meus vídeos são sempre vídeos para você refletir, para você tentar entender o que a pesca é. Tipo, a pescaria não tem regra, como vocês sabem, mas vocês conhecendo um pouco a modalidade, você vai entender o que funciona para aquela modalidade e o que raramente funciona. Então, você vai no que mais funciona para aquela modalidade. Ouvir especialistas naquela modalidade, eu acho super interessante. Se você, como mais uma vez, dando exemplo, se eu for pescar um dia de caiaque, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar com o pessoal que já pesca com caiaque faz tempo. Vou perguntar que tipo de equipamento eles usam, vou perguntar por que eles usam tal equipamento e não esse outro equipamento. Eu tenho visto muita gente pescando com isca artificial em caiaque, usando molinete, mais do que carretilha. Não sei o porquê, mas acredito que, sabe, a minha ideia de que o fato de usar molinete pode facilitar em alguns aspectos de lançamento, vento, alguma outra facilidade, sei lá, não sei. Tá? Mas eu tenho visto isso também. E eu acho que tem muitos segredos que tem que ser, que cada modalidade de pesca, às vezes você pescar com isca artificial num barco e pescar com isca artificial em caiaque são modalidades diferentes para mim. São especialidades, pode até ser dentro da mesma modalidade, mas são especialidades diferentes. Outra coisa que é um outro erro, que eu falei que eu ia comentar 3 erros aqui que todo mundo comete, outro erro que quase todo mundo comete, principalmente quando está começando. Esse é um erro muito comum quando está começando, que é o de transferir a decisão de compra para outra pessoa. Você está começando a pescar com isca artificial, aí você chega no... que é justamente o inverso do que eu falei do outro erro, tá? Você começa a pescar com isca artificial, ou você vai pescar peixe de couro, ou você vai pescar piraíba, ou você vai pescar na plataforma, que é uma outra pescaria com giga ou com isca natural, enfim. Você transfere a decisão de compra para o vendedor ou para um amigo que fala, olha, compra tal carretilha que lá vai funcionar essa carretilha, sabe? Aí você compra com base no que o amigo ou o vendedor vai te falar. Eu acho que é o seguinte, ninguém melhor do que você sabe a sua realidade, o local onde você vai pescar, que você normalmente quer pescar, e suas habilidades. Além disso, e não menos importante, a sua realidade financeira. Você vai comprar um equipamento, você transferir a decisão de compra para uma outra pessoa,
essa pessoa ela não tem todas essas informações. E muitas vezes você também não quer passar todas essas informações. Por motivos pessoais, você não quer falar, olha, eu não posso gastar X, ou eu estou pensando em gastar XY, mas na verdade você pode gastar muito mais. Enfim, a sua realidade, a decisão de compra é única e exclusivamente sua. Você tem que fazer essa decisão por você mesmo. Porque faz parte da pescaria também essa fase. Então não transfira essa decisão de compra. Você pode olhar vários reviews, se informar, conversar com o pescador, entrar nos fóruns de pescaria, fazer pergunta para as pessoas, fazer pergunta para esses apresentadores mais conhecidos. Por exemplo, se eu sou patrocinado por uma marca e você vai perguntar para mim da carretilha, eu vou falar maravilhas dessa carretilha, muito provavelmente. Não é o meu caso, não tenho patrocínio nenhum, sou pescador igual vocês, exatamente igual vocês. Então, a transferência de decisão é um grande erro no caso de pessoas que estão começando, que têm algum conhecimento. É um erro tão grave quanto o de não ouvir essas outras pessoas. Então, o certo, na minha opinião, você vai começar numa modalidade nova, você se informa sobre essa modalidade, esquece tudo que você... Não é bem isso, tenta não trazer aquele conhecimento como preconceitos para essa nova modalidade. Ouça as pessoas que já estão nessa modalidade faz tempo, mas não transfira a decisão de compra para eles. Você é a pessoa que vai decidir e que deve decidir sobre os equipamentos que você vai usar. Eu gosto muito, às vezes tem perguntas aqui, eu vou comprar tal carretilha ou X carretilha, não sei o que. Eu normalmente elenco as qualidades e defeitos de cada carretilha, para o que ela serve mais, para o que ela serve menos, mas quem tem que decidir é você. Então não importa se você está começando agora, ou se já é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de uma determinada modalidade, entrou numa nova modalidade, esses três erros a gente costuma cometer, mas tenta evitar. Eu já cometi os três, então por isso que eu estou falando com vocês. Gente, um grande abraço, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, dá um like, se não gostarem, dá um dislike. O importante é participar. Se tiver dúvidas, escreve. Muitas dos comentários geram vídeos. Isso que é interessante, essa troca de informação. Valeu, pessoal. Um abraço.